Mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Hoje estaremos dando início a mais uma sequência do curso de discipulado, a qual estudaremos hoje a aula de número 7 do ciclo intermediário, que tem como título Oração. E a gente vai abordar assuntos como a introdução, oração, a oração exige, o que a oração exige, quando orar, elementos da oração, 6 armas que o diabo usa para tentar impedir que o crente ore e bênçãos provenientes da oração. Esses são os assuntos abordados hoje na nossa aula falando sobre oração. Bem, vamos orar ao Pai, orem comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, te agradecendo por mais essa oportunidade a qual tem nos dado de estar em Tua casa para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Abençoa Teus filhos que vão assistir nesse momento, que vão aprender. Nos dirige com a unção do Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria e entendimento para passar para o Teu povo, para os novos convertidos. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós estamos estudando a lição de número 7 do ciclo intermediário, falando sobre oração. E é como o nosso comentarista nos fala, nos adverte, e é certo, o que ele fala, que um dos assuntos mais difíceis de ensinar é o assunto sobre oração. E por que é tão difícil de ensinar a orar? Porque ninguém ensina a orar. Eu jamais vou ensinar uma pessoa a orar e ninguém vai me ensinar a orar, Porque orar só se aprende orando, Quem gosta de orar, quem busca a oração, porque o que é orar? Orar é justamente falar com Deus, é um diálogo entre eu e Deus, Então é um dos assuntos mais difíceis de ensinar. Mas o Senhor Jesus nos deixou um modelo de oração, Os discípulos perguntaram a ele como deveriam orar. E ele falou, ensinou aquela oração do Pai Nosso. E hoje a gente vai ensinar, vai passar para os irmãos aquilo que aprendemos, do Senhor Jesus, um modelo de oração. Não é que a gente vai orar o Pai Nosso, não que seja errado, você pode orar o Pai Nosso, mas não que a oração seja errada, mas ele deu só um modelo de oração, Então esses assuntos nós vamos abordar nesta aula. Vamos resumir também, que a aula é pequena, e a gente vai resumir para os irmãos entenderem melhor. A oração não é um dever piedoso que faz parte de seguir a Jesus, mas é um árduo serviço de guerra. Deus prometeu bênçãos ilimitadas na sua palavra se orarmos. O apóstolo Paulo dá ênfase total à oração, mostrando que ela deve ocupar o lugar de destaque em nossas vidas. Porque a oração tem que ocupar um lugar de destaque em nossas vidas, porque é a hora que nós conversamos com Deus, é a hora que nós dialogamos com o Pai Eterno. Por isso que ele dá ênfase à oração constante. Quando ele diz em 1 Tessalonicenses 5,17, dizendo: orai sem cessar. E a gente pode orar em qualquer lugar, a gente pode orar na escola, no trabalho, em casa, no carro, aonde estiver nós poderemos orar, porque nós podemos falar com o nosso Pai que está no céu, a qualquer hora, a qualquer momento, Sempre constantemente falando, conversando, aquilo é como se tivesse alguém do meu lado, Como se tivesse, não, porque tem alguém do meu lado. Quando a gente passa na palavra de Deus, que quando a gente lê a Bíblia, é o único livro que o autor está ao nosso lado, que é o intérprete, o Espírito Santo de Deus, e a gente ora ao Pai Celestial como se estivesse conversando com alguém, e a gente está conversando com Ele, um relacionamento que temos com o Pai Eterno. Então,
porque elas são identificadas com Jesus e o poder de Deus para sobre as pessoas. Orar é conversar com Deus. Se alguém lhe perguntar o que é orar, é conversar com Deus, somente, né? A oração. O apóstolo cita duas palavras em sua carta dirigida a Timóteo, como citamos acima, que são súplicas e intercessões. E a gente vai, ao longo da aula, a gente vai explicar o que é súplicas e o que é intercessões, né? As orações. Embora ambas sejam sinônimas do termo oração, elas têm, na verdade, uma conotação um pouco diferente. A súplica e a intercessão, todas duas são oração, mas tem uma conotação um pouco diferente uma da outra. Primeiro, oração, né? Oração é a comunicação do homem de Deus. Quando oramos, afirmamos a presença de Deus e a nossa total dependência dele. Orar é um ato de fé. É eu entender, é eu ter fé que eu estou orando, que o Senhor está me ouvindo, Ele vai fazer, Ele vai entrar ao meu favor, as minhas petições que estou pedindo, né? Sabendo, é um ato de fé. É uma coisa que a gente ora sabendo que há uma resposta da parte de Deus. Então é um ato de fé. Agora a oração, ela exige algumas coisas. E aí é onde nós destacaremos, é aí onde nós entremos na oração modelo que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos quando eles disseram, nos ensina a orar, né? É quando Jesus diz assim, olha, quando orares, vós orareis assim. E ele começa a falar do Pai Nosso. E a gente vai destacar, a gente vai ver palavras por palavras que o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? E a gente vê que ela exige algumas coisas. A oração tem que exigir algumas coisas. Primeiro, autenticidade. A oração tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira, né? Quando o Senhor Jesus diz assim, quando orardes, não sereis como os hipócritas, como os falsos. Vocês têm que ser verdadeiros, né? A oração, ela existe autenticidade, verdade, não falsidade, não hipocrisia. Tem que ter autenticidade nas orações. Segundo, relação familiar, né? Quando ele diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Veja que é uma relação familiar. Eu tenho um pai que está no céu, então eu começo a falar, Pai nosso que estás no céu. É uma relação familiar. Então eu começo a orar, uma conversa com Deus e um relacionamento familiar. Terceiro, reverência e louvor. Quando o Senhor Jesus diz assim, santificado seja o teu nome. Eu estou tendo reverência e louvor ao Senhor quando eu digo santificado seja o teu santo nome. Quarto, submissão. Eu tenho que ser submisso. A oração tem que ter submissão. Quando eu digo assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu tenho submissão, eu estou tendo submissão na minha oração. Mas quando eu digo a ele, faça a tua vontade, porque às vezes nós oramos e queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas quando vocês orarem, quando nós orarmos, é o que o Senhor Jesus ensinou, né? Faça a sua vontade. A coisa mais certa e verdadeira que tem quando a gente orar, entregar tudo a Deus e deixar Ele fazer a vontade dEle, né? Porque às vezes a vontade dEle não é a nossa vontade. Então, mas Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para você. Por isso que Ele faz a vontade dEle. E Ele fazendo a vontade dEle é o melhor para a minha vida e para a sua vida. A outra é dependência. Temos que orar e dizer que somos dependentes de Deus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando o Senhor Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né?
E a gente vê que é o pão nosso de cada dia, que nós vemos que somos dependentes de Jesus. Nós vemos que somos dependentes de Deus, quando a gente nos mostra a nossa dependência. Sexto, arrependimento e perdão. Aí o Senhor Jesus diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí é onde entra uma questão bastante importante e delicada, a qual a gente vê que quando a gente diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo a ofensa do irmão que me ofendeu. Quer dizer, tem pessoas que são ofendidas e falam assim: olha, perdoo, mas eu quero você lá e eu cá. Ou seja, eu estou dizendo a Deus: perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoei a do meu irmão. Aí Deus está dizendo: olha, eu perdoo, mas você lá e eu cá. Não é assim. E a gente tem que ver que perdão, que arrependimento e perdão tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, tem que ter autenticidade, né? Dizendo que quando a gente fala perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, então é interessante que Deus me perdoa da maneira que eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, se eu perdoei ele por completo, de coração, Deus me perdoa também, né? Eu mesmo estou dizendo a Deus: Deus me perdoa assim como eu perdoei o meu irmão que me ofendeu. Da forma que eu perdoei ele, é a forma que Deus vai me perdoar. É interessante essa colocação. E o sétimo vem descanso, quando ele descansa no Senhor. Quando o Senhor Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está dizendo: descansa no Senhor, não me deixa cair em tentação, mas me livra do mal. Ela exige descanso, né, da parte de Deus. Então, quando a gente orar, tem que ser com autenticidade, tem que ser com uma relação familiar, tem que ter reverência, tem que ter submissão, tem que ter dependência, arrependimento, perdão e descanso no Senhor. Quando a gente começa a orar, né, justamente acontece essas exigências, né? O terceiro é quando orar. A Bíblia nos diz que devemos orar em todo tempo e sem cessar. O apóstolo Paulo disse: orar sem cessar, então tem que ser em todo tempo, né? A gente deve orar, né? A gente deve conversar com Deus em todo tempo. Agora, elementos da oração, né? A gente vai ver os elementos da oração, que é adoração. Esse é um dos elementos da oração, que é a exaltação a Deus por aquilo que Ele é. Eu tenho que exaltar a Deus por aquilo que Ele é, e não pelo que Ele faz, né? Ou fez. Eu tenho que adorar porque Ele é Senhor das nossas vidas, né? Ele é o nosso Deus, o nosso... Ele é tudo em nossas vidas. Então eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele fez ou que Ele faz. Louvor, outro elemento da oração é o louvor. A Bíblia nos mostra a operação de Deus através do louvor. A gente vê Paulo e Silas ali na prisão, quando eles estavam presos e começaram a cantar, a louvar hinos ao Senhor. A gente vê que as cadeias se abriram, né? Então Deus fez um grande milagre ali através do louvor. Confissão é outro elemento da oração. É o reconhecimento dos erros e a busca do perdão. É reconhecer meu erro e buscar o perdão. Isso é confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? E a gente vê que é um dos elementos da oração. O outro é petição e súplica. É aí onde entra a diferença e a gente vai ver o que é petição e o que é súplica, né? Petição é o pedido insistente e constante pelas nossas necessidades. Tanto petição e súplica. É um pedido insistente, é um pedido constante. Não é
pelas nossas necessidades. Eu insistir naquilo que eu quero. Isso é petição e é súplica. Ação de graça é a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Outro elemento da oração. Ação de graça é a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele me fez. Seremos sempre agradecidos, sempre agradecer a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. E pelo que Ele vai fazer também, né? E a gente vê que tem o outro elemento da oração, que é intercessão. Veja que petição e súplica é o pedido insistente e constante pelas nossas necessidades. Já intercessão, que também é sinônimos do termo oração, petição e súplica e intercessão. A intercessão é a petição que se faz em favor de outro, e particularmente eu falo algo a vocês que é uma das orações mais que o Senhor se agrada. É a intercessão, é aquela hora que eu deixo de orar por mim, pedir por mim, e intercedo por alguém, né? Pela alguma pessoa, por estar passando por momentos difíceis na vida, e eu intercedo por ela ao invés de orar por mim mesmo. Ao invés de pedir coisas para mim, eu estou pedindo algo para a outra pessoa. Então isso é intercessão, né? E a gente vê que tem 6 armas que o diabo usa para tentar impedir que o crente ore. Veja que o inimigo é uma das áreas que ele trabalha, que é na área da oração, que ele quer impedir que o crente, que nós cristãos oramos ao Pai, oramos a Deus. E a gente vai entender que armas são essas. O comentarista ele coloca 6 armas que o diabo usa para tentar impedir que o crente ore. Primeiro, o cansaço. Veja que o cansaço é uma das armas que o inimigo usa para impedir que o crente ore. O comentarista diz: mesmo cansados devemos dedicar à oração. À medida que oramos, o cansaço desaparecerá, né? Porque quando a gente ora, o cansaço desaparece. Quando o cansaço vem e nós não oramos mais, aí ele toma conta. E isso aí é uma arma que o inimigo se aproveita na oração do crente. O próprio Jesus, em Mateus 26, 40 e 41, né, quando ele saiu para orar, ele disse aos discípulos que iam orar mais aí adiante. Quando ele volta, ele achou os discípulos dormindo, ou seja, o cansaço, não é? Ele encontrou os discípulos cansados. Então isso é uma das armas que o inimigo ele usa para impedir a oração do cristão. A outra arma que ele usa, a segunda arma é a pressa. Aí o comentarista diz assim: qual o motivo da nossa pressa para orar? Né? Só temos pressa na oração? Será que a gente só tem pressa mesmo na hora que a gente vai orar, na hora que a gente vai conversar com Deus? Aí diz: cuidado, o inimigo tem usado essa arma com muito sucesso. Não nos apressemos em sair da presença do rei. Né? Eclesiastes 8:3 é bastante interessante, é bom ler esse versículo, que ele diz assim: não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Ou seja, não nos apressemos a sair da presença de Deus, né? Quando orarmos, temos sempre que não ter pressa, orar rápido para sair logo da presença de Deus. Não, a gente tem que orar e não se apressar, continuar conversando com Deus, porque Ele escuta a voz de todos, né? Ao mesmo tempo. Há um hino que diz aí que Ele ouve as orações de todo em todo tempo, no mesmo tempo, e não se embaraça não, né? A outra arma que o inimigo ora para impedir que o crente ore é a distração, né? É a falta de concentração. Outros pensamentos nos sobrevêm e às vezes parecemos assustados, não é? Às vezes a gente vai orar e aparecem outros pensamentos em nossas mentes e a gente fica assustado, não consegue orar porque há uma distração, ele quer nos distrair. Mas tem um segredo nesse caso,
né? Quando acontecer isso com você, que há uma distração em seu momento quando você estiver orando, né? Tem um segredo nesse caso que é orar em voz alta, também moderada, né? Não é orar em voz alta para mostrar que sabe orar bem, sabe orar bonito, mas só para quebrarmos a monotonia e a distração. É orar em alta voz, né? Quando tiver uma distração que a gente vai desfalecer, você só orar um pouco mais alto e a distração vai saindo em nome de Jesus. A outra arma é a intranquilidade. Se alguma coisa nos perturba e nos deixa intranquilos, problemas como pecado, nervosismo, incredulidade ou outra coisa parecida, se for pecado, precisamos confessá-lo, pois só assim receberemos ajuda na oração. Oremos como Davi: porque estás abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Então, temos essa intranquilidade, que é uma das armas que o inimigo usa também, né? É fazer feito o salmista Davi, né? No Salmo 42:11, porque estás abatido a minha alma e porque perturbas dentro de mim, né? A outra arma é desânimo. Desânimo é a paralisia espiritual, é a falta de visão. As causas dos desânimos geralmente são, as causas dos desânimos que geralmente são o quê? Fraqueza, dureza de coração, situações de tristeza e muitas outras coisas, etc, né? Vencemos o desânimo através de orações sinceras. Quando a gente ora sinceramente, a gente vence. A vontade do diabo é que não oremos, para nos tornarmos crentes improdutivos e frios, né? Já viu aquele ditado: quanto mais oração, mais poder; quanto menos oração, menos poder. Então a gente vê que homens de oração, mulheres de oração é diferente daquele que não gosta de orar. A gente sabe disso, a gente vê a diferença. Mas esta não é a vontade de Deus. Ele quer que oremos, portanto façamos a sua vontade, né? Porque a gente vê que, como o apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. O próprio Jesus disse assim, ó: orai e vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o Senhor Jesus está nos incentivando a orar, a conversar com o Pai. E outra arma que o inimigo usa para impedir do crente orar, de nós orarmos, é a indolência, ou seja, a incapacidade, a preguiça, né? É a arma da impotência. Nos ajoelhamos, mas não temos palavras, né? Às vezes a gente se ajoelha e não tem palavras. Será que não temos mesmo nada para conversar com Deus? Ou é a indolência, a preguiça, a incapacidade de falar com Deus? A carne não consegue orar, é inércia total. Mostremos a Jesus os nossos problemas. Não devemos nunca nos calar, devemos orar, lendo a Bíblia e meditando na palavra de Deus. Devemos abrir as nossas Bíblias e recitar versículos. Esta inércia será aniquilada e estaremos com ousadia à presença de Deus. A gente vê que é um conselho ao qual o comentarista dá, que nessas horas de preguiça, de indolência, a gente vê abrir a Bíblia, falar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, que a preguiça vai sair sim. Toda oração tem que ser sincera, né? Temos que orar sinceramente. A hipocrisia é um pecado inerente ou ligado ao espírito humano. Querer mostrar o que não é aos homens é inútil. Não adianta eu querer mostrar o que eu não sou, porque ninguém consegue enganar a Deus. Ou seja, será que eu vou orar e vou orar, eu tenho uma conversa minha e Deus? Será que eu vou querer enganar a Deus? Jamais, né? Posso enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Jesus mesmo nos advertiu contra esse tipo de farisaísmo. Muitos querem apenas serem vistos pelos homens, né? Era como os fariseus oravam, levantavam as mãos para o céu nas sinagogas para todos verem o que eles estavam falando, pedindo, né? Aquelas orações. Mas a nossa oração deve vir acompanhada de humildade, sinceridade e fé que Deus nos ouve.
mesmo quando estamos sozinhos em nossos aposentos, né? Quando Jesus diz assim, olha, quando entrares para orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai que está oculto vai te ouvir, né? Ele vai te ouvir. Não é preciso eu aparecer para orar para ninguém. Onde eu estiver, eu posso orar, eu posso conversar com Deus, e meu pai que está no céu vai ouvir a minha oração. A oração não é reza, né? Tem que haver uma diferença entre reza e oração. Que precisa repetir-se várias vezes o mesmo assunto, como se estivessem resmungando, ou seja, quando o Senhor Jesus advertiu sobre a oração, ele disse assim, ó, quando orar não usei de vãs repetições, e reza é vãs repetições, é repetir a mesma coisa, a mesma oração o tempo todo, né? E não estamos aqui para, aliás, nós estamos aqui justamente para divertir aos irmãos o que é reza e o que é oração. Oração é um diálogo com Deus, reza é petições, vãs, repetições repetitivas, não é? São vãs, não é necessário. Oração é simplesmente conversar com Deus, é abrir o coração humildemente e expor todos os problemas ao Senhor que trabalharão em favor daqueles que por Ele esperam. Ou seja, orar é justamente eu passar para Deus os meus problemas, as minhas situações, a dos outros, as minhas petições, as minhas intercessões, né? Então tudo isso aí influi em oração. E bênçãos provenientes da oração. Há bênçãos provenientes quando a gente ora, quando o crente ora. Primeiro, abre os mares da dificuldade, né? A gente vê que quando lá em Êxodo, quando o povo clamou, Deus abriu o mar vermelho, né? Clamaram, oraram ao Senhor. Derruba os montes da incredulidade, movimenta a poderosa mão de Deus, Isaías 59, verso 1, ele diz, porque a mão do Senhor não está encolhida, né? Faz o Senhor levantar-se para socorrer o necessitado, Salmo 12, 5 diz, por causa da oração do justo me levantarei, né? E faz mudar o curso da história, Isaías 38, 1 a 8 fala da oração do rei Zedequias, né? O profeta Isaías chega lá e diz a ele que ele vai morrer, e ele começa a orar a Deus, e Deus vai e manda o profeta voltar e acrescenta mais 15 anos de vida ao rei Zedequias. A oração é a chave que abre a porta do céu, é o veículo que nos transporta à presença de Deus, é a respiração da nossa alma. Nunca devemos esquecer da recomendação do apóstolo Paulo, orai sem cessar. Em outras palavras, conversem com Deus sem parar, a todo tempo, toda hora, todo momento, né? Que Deus continue abençoando a todos vocês que assistiram ao vídeo, que Deus venha aplicar em vossos corações e saber que oração é justamente conversar com o nosso Deus. Deus continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.